Meus queridos irmãos, desejamos cumprimentar-vos a todos com a paz do Senhor. Quero aqui mais uma vez agradecermos a Deus por esta oportunidade, como nós já temos nos falado, para nos fazermos a vontade de Deus em um momento da reflexão da palavra de Deus. Quero agradecermos a Deus aos nossos amigos, quero agradecer a Deus aos nossos companheiros e nossos queridos irmãos que nos têm dado esta oportunidade de podermos verdadeiramente estarmos fazendo a obra de Deus. Somos gratos ao Senhor por todas as vezes que Deus nos tem concedido esta oportunidade de podermos franquearmos, de podermos falarmos da sua grandeza, ainda na nossa pequenez. Quero agradecermos a Deus por cada irmão, por cada irmã que nos tem orado por nós, tem nos verdadeiramente abrido o seu coração, tem abrido o seu momento particular, seu WhatsApp, seu Facebook, seu Instagram, para neste momento estarmos refletindo um pouco da palavra de Deus. Quero agradecermos a Deus por cada irmão, por cada irmã, agradecemos a Deus por tudo e sabemos que Deus ele é maravilhoso, Deus ele é tremendo sobre nossas vidas. Somos gratos a Deus por todas as vezes que nós verdadeiramente a gente lembramos das maravilhas, das misericórdias que Deus ele tem estendido sobre nossas vidas. Somos agradecidos ao Senhor por esta oportunidade tão maravilhosa de podermos assim dizer que Ele é grande, que Ele é fiel. Apesar de tantas circunstâncias que nós vivenciamos, tantas situações que passamos neste mundo, mas como nós observamos que a palavra de Deus, tudo que acontece é para a glória de Deus, é para o louvor do seu nome. Não acontece nada nas nossas vidas sem que Deus ele nos permita que aconteça alguma coisa em nossas vidas. Queremos, neste momento, como os irmãos sabem, não queremos demorar muito, mas queremos apenas trazermos um texto bíblico para a meditação dos irmãos, onde possamos trazermos uma palavra do céu, uma palavra de Deus para as nossas vidas, onde observamos que a palavra de Deus ela é alimento para as nossas almas. É onde a gente possamos encontrarmos refúgio, é onde a gente possamos encontrarmos fortaleza. Quero mandar uma saudação agora ao nosso irmão Júnior, que tem entrado aí na live. Deus abençoe ao nosso querido irmão Júnior, que faz parte ali de Carpina, aos irmãos que têm nos dado este privilégio de podermos estarmos a meditarmos conforme a palavra de Deus. Eu gostaríamos de estarmos compartilhando com os irmãos. Os irmãos sabem que nós louvamos a Deus através da palavra do Senhor. É o único refúgio que a gente temos de podermos refletirmos um pouco a respeito da palavra de Deus. Eu peço oração ainda nas nossas capacidades, nós não sabemos, nós não temos essa vocação, mas peço aos irmãos que tenhamos paciência, que nos ajudem em oração e assim possamos meditarmos um pouco da palavra de Deus. Como nós temos falado, vamos refletirmos um pouco na palavra do Senhor. Gostaríamos de convidarmos ao texto que estávamos à tarde hoje trazendo uma pequena reflexão da palavra de Deus e vamos concluirmos com este versículo bíblico. Não será fácil, vamos tentar falarmos aquilo que Deus nos concedermos para nossas vidas. Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo em diante, que nos diz assim: E fez no primeiro dia um tratado artífio acerca de tudo que Jesus começou. Não só fez, mas ensinou, até o dia que foi recebido acima, depois de ter dado, demonstrado pelo Espírito Santo, o apóstolo que escolheram, mas as quais também, depois de ter padecido, se
apresentou-se vivo, mas como muito prova eficiente, sendo visto por ele, por esforçar. Queridos dias, falando das coisas concernentes no reino de Deus, estando com ele, determinou-se os que não se assentou-se, mas de Jerusalém, mas o que esperar na promessa do Pai, o que disse-me de mim, ouviste. Meus queridos, amados irmãos, agradecemos a Deus, nosso irmão Daniel, agradecemos, irmãos, que nos têm dado esta oportunidade de podermos conosco refletirmos a palavra de Deus, onde sabemos que a palavra de Deus ela é uma fortaleza, ela traz para nós uma segurança diante de tantas coisas que nós vivenciamos. Mas trazemos agora o pensamento bíblico da palavra de Deus, quando observamos que o livro de Atos é o início de uma igreja primitiva, onde se revelou algo mais importante no século, que os discípulos de Jesus, após ele ter experiência, passarmos, como possamos dizermos, o discipulado, foram preparados, foram instruídos para prosseguirmos o que Jesus ele começou, o que Jesus ele ensinou aos apóstolos, e os apóstolos teriam dessa responsabilidade de trazer também este evangelho que é pregado em todo canto. Quando possamos observarmos e fez o primeiro tratado atífio acerca de tudo que Jesus começou, e não só fez, mas ensinou. Vemos que quando esse texto bíblico nos falamos claramente de uma forma tão clara, Jesus ele começou seu ministério curto, no ministério que não foi um ministério tão longo, mas 3 anos e 6 meses. Mas Jesus ele marcou a história, marcou aquela época com seus ensinamentos bíblicos, capacitando homens para seguirmos o seu propósito, os seus objetivos, a sua vontade. Até hoje, graças a Deus, este evangelho está sendo anunciado, pregado, falado a respeito de Jesus Cristo. Nunca podemos calar as nossas bocas e desistirmos o que vivenciamos um evangelho poderoso, um evangelho que transforma, como o apóstolo São Paulo, ele declarando na carta de 1 Coríntios ou em Romanos, possamos falarmos que a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós é poder de Deus, é salvação, é transformação, é libertação para os oprimidos e os cativos. E nós observamos que os apóstolos teriam que continuarmos esta missão árdua, essa missão difícil. Sabemos que esse período que os discípulos de Jesus passaram por muitas perseguições, a igreja do Senhor passou por muitas situações onde, se alguém dissesse que era um cristão, poderia ser morto, poderia ser jogado na cova do leão, poderia ser decapitado, poderia muitas vezes ser colocado como se fosse uma tocha para ser queimado. E nós observamos a fé, a estrutura desses irmãos naquela época,
a segurança, a confiança que eles tinham, ainda que a sua vida para eles ou para alguém não valesse nada, mas o sentimento, a fé que eles tinham em sua vida, a segurança de acreditar na palavra que foi mencionada, pregada através dos discípulos, através de Jesus Cristo, a firmeza que os irmãos levaram isso com a sua vida, não importando se ainda custasse a sua vida, eles não davam a sua vida com amor, não dava oportunidade com a primeira objetivo da sua vida, mas eles não faziam questão se a sua vida para alguém não valesse nada, mas eles tinham uma fé, tinham uma confiança que possamos observarmos neste livro, com que ele nos mostra esta confiança. Quando nós olhamos os tempos que estamos viciando, muitas vezes até uma cara feia, um disse-me-disse, uma situação acontece na vida de um cristão e muitas vezes ele se revolta, muitas vezes ele quer deixar o caminho de Cristo. Mas os discípulos nos ensinaram a confiança de ter em Cristo, apesar das perseguições que naquela época era tão terrível, tão sanguinária. Era homem que matava sem piedade, perseguia a igreja como se a igreja fosse heresias, como a igreja fosse algum empecilho. Mas quando nós começamos a observarmos e vermos com a certeza que esses irmãos, que essas irmãs deram a sua vida, e hoje nós possamos vermos um evangelho que são mencionados através desses homens que passaram por tribulações, que passaram por momentos difíceis em sua vida, que passaram por noites escuras, que passaram muitas vezes por naufrágio, como Paulo, muitas vezes em uma suas missões missionárias, para falar a respeito do amor de Cristo, da transformação, da libertação. Possamos observarmos que Paulo foi um grande homem de Deus, foi um homem que nos trouxe para nós grande exemplo de fé e de confiança. Hoje possamos observarmos as circunstâncias que nós estamos a vivenciarmos, as situações que nós estamos vendo, quantas pessoas muitas vezes não têm firmeza no Evangelho, não têm a sua base, não têm verdadeiramente as suas raízes fixadas na palavra de Deus, mas muitas vezes são artificiais, é como se fosse uma planta artificial que não se pode ver calor, que não se pode ver muitas vezes as tempestades, mas nós possamos observarmos, crente que tem raiz, ele não deixa o evangelho por cara feia, ele não deixa verdadeiramente sua congregação, porque muitas vezes está sendo desprezado, porque está sendo humilhado, mas ele persevera, porque ele sabe que isto tudo que nós passamos nesta vida, por amor a Cristo, Cristo nos amou, Cristo ele não deu a sua vida por nós pecador. E este livro de Atos Apóstolos nos revela a segurança que esses irmãos tinham por esperar uma promessa que Joel havia falado a respeito do Espírito Santo de Deus, que seria derramado na vida desses irmãos, e muito seria alcançado através do Espírito Santo de Deus, como até hoje possamos observarmos nós imperfeitos, falhos, pecador, temos este privilégio, temos esta alegria, este consolador que é o Espírito Santo, porque nas horas da dificuldade, nas horas da tristeza, nas horas que muitas vezes a situação está muito difícil em nossa vida, a gente temos o Consolador, a gente temos que o Espírito Santo nos alegra, ele habita dentro de nós, ele nos conforta, ele nos fortalece. E nós observamos que o livro de Atos Apóstolos, quando nós começamos a meditarmos
a ver a sua complexidade com uma forma tão coerente e a expressão de palavra, quando nós vemos que até o dia de hoje, que nos foi recebido acima e depois de ter dado os mandamentos pelo Espírito Santo e aos apóstolos que vos escolhesse. Possamos observarmos, foi homens de Deus que foram escolhidos, que foram separados, dado a palavra, dado os ensinamentos, a instrução que Jesus ensinou, como eles poderiam se comportar em uma sociedade furiosa, em uma sociedade rancosa, em uma sociedade corrompida pelo pecado. E os apóstolos, ele tinha que passarmos por estas situações, tinham que pregarmos o amor, aquilo que eles vivenciaram, aquilo que eles vivíamos. Sabemos que os judeus tinham muita raiva dos romanos e eles eram perseguidos pelos romanos, ele era humilhado, ele era chicoteado, ele era amarrado, era preso. E quando nós observamos que Jesus mandou amar os inimigos, abraçar aqueles que perseguiam, aqueles que odiavam, aqueles que não gostavam dele. E isto a gente sabe que o mundo não gosta da gente, o mundo nos observa, o mundo nos vê o nosso comportamento. A gente não pode ter a mesma comunhão com as coisas do mundo, porque somos luz. Nós não somos treva, nós somos a luz do mundo. A gente temos que brilhar, a gente tem que, ainda que as pessoas nos odeiem, ainda que as pessoas nos persigam, através das mídias, através das comunicações, onde possamos observarmos que muitas vezes somos xingados, somos criticados, até por esta Covid-19. Quantos estão aí, muitas vezes, querendo colocar o crente por culpa do que está acontecendo? O mundo não gosta da gente, o mundo não ama, porque nós praticamos a justiça, somos um povo diferente e a gente não pode verdadeiramente compartilhar com as coisas que o mundo oferece. E possamos observarmos que os apóstolos, ele sofreu essas consequências, eles receberam a palavra de Deus. Nós também recebemos a palavra, a bússola, o ensinamento, como nós poderemos se comportar neste século que estamos viciando. Possamos observarmos que não é tão diferente como os apóstolos, como os demais de nossos irmãos que passaram por situações difíceis em sua vida. Quando nós observamos, quando Noé pregoava a palavra de Deus, a justiça para aquelas pessoas que era tão carnal, era uma pessoa que vivenciava na carne, não verdadeiramente não estava vivenciando aquilo que Cristo ele queria. E nós observamos que Noé pregoava, falava da justiça de Deus para que aquele povo viesse a se arrepender dos seus maus pecados. E possamos observarmos que naquela época existiam mulheres sexuais, homens lésbicos, existiam pessoas de uma situação tão difícil na natureza, porque o diabo ele vem destruir, ele vem acabar com o ser humano, humilhar, levar o ser humano no pó, na cinza, em situação depravada. E possamos observarmos que não era tão diferente como os dias que estamos vivenciando hoje. Hoje é uma luta, hoje possamos observarmos é uma guerra, a justiça da terra, as situações que nós estamos vivenciando hoje, as coisas que estão nos apresentando. Isso possamos observarmos que cada momento que nós estamos vivenciando a nossa vida, possamos observar coisas absurdas, mas que nós temos o mandamento, nós temos a palavra de Deus, temos a segurança, temos a verdade, temos a vida, temos verdadeiramente aquilo que Deus nos prometeu, que foi o Espírito Santo de Deus, que nos está nos preparando, que está nos modelando, que está nos capacitando para vivenciarmos este tempo difícil. Jesus está voltando. Ele está perto de voltar e a igreja está vivenciando esse tempo de guerra, esse tempo de perseguições, esse tempo de situações tão difíceis. E a gente precisa verdadeiramente entender. Os apóstolos, eles vivenciaram tempos difíceis
eles vivenciaram tempo de batalha, tempo de guerra, tempo de aflições, tempos que muitos não poderiam suportarmos o que os discípulos suportou. Quantos crentes hoje, por situações, têm deixado o seu lugar, têm deixado de aquilo que Deus ele tem colocado, aquele crente para servir com alegria, porque as pessoas pensam que o Evangelho é o Evangelho da prosperidade, o Evangelho da bênção, o Evangelho de receba aqui, tome sua vitória. Não, o Evangelho é árduo, é a cruz, é renúncia. Nós estamos sendo policiados, nós estamos passando por situações. Paulo ele não pregou o evangelho de prosperidade, que Paulo seria próspero, seria tão abençoado, mas as pessoas aceitam o evangelho para ser próspero, para ter casa, para ter carro, para ter bens material. Não foi isso que Jesus nos prometeu. Jesus prometeu algo muito especial, como nós vemos lá em João, versículo 14, quando os apóstolos, verdadeiramente, quando os discípulos, quando Jesus sabia que Jesus ele ia ao céu, ele ia para o seu Pai, voltaria para o reinado, porque já havia cumprido aquilo que Jesus havia feito, dado a sua vida, passado pela cruz, pelo sofrimento, por amor a gente. Aleluia. Deus, aleluia, deu seu único filho. Por isso que João, no capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça. Foi o amor de Deus que foi provado. Mas nós possamos observarmos que vivenciamos tempo difícil, mas possamos olharmos, possamos verdadeiramente termos uma confiança, como João descreve no capítulo 14, versículo 1, diz: não se turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vos teria dito: vou preparar lugar. Quando eu for vos preparar lugares, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais também. Aleluia, glória a Deus. Ainda que perdemos nossas vidas, ainda que nossa vida seja tirada pela verdade, ainda que muitas vezes perdemos o emprego por verdadeiramente a gente praticar a justiça. A gente sabe hoje que as situações para alguém ser empregado em uma firma tem que seguir aquele regimento, tem que seguir aquele propósito que a firma lhe coloca, e muitas vezes são submissos a situações por causa do emprego, por causa da necessidade, e possamos observarmos que isto tem levado situações difíceis, isso tem levado à prova a sua fé, mas que nós verdadeiramente devemos confiança em Deus. A nossa esperança, ainda que custe a nossa cabeça, ainda que alguém nos ameace, ainda que alguém muitas vezes queira tirar a nossa própria vida, mas que nós verdadeiramente levantamos nossa cabeça e dizemos que Jesus, a nossa redenção, vive para todo sempre. Jesus está perto de voltar. Estamos vivenciando tempos trabalhosos, tempos difíceis. Não foi tão fácil que os apóstolos passaram, não foi tão difícil que os apóstolos vivenciaram os tempos difíceis. E nós vemos que eis que também, depois de ter passado e se aprendido, vivendo com muitas provas, enfatizando, sendo visto por eles, por esforço. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que nós estamos arrodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. O crente, ele é observado. O crente, ele é visto as nossas ações. Se nós fazemos alguma coisa errada, nós sabemos que as pessoas, ele nos acusa, as pessoas nos apontam, as pessoas muitas vezes falam: olha, ele não é crente, não é crente.
É por isso que verdadeiramente a gente devemos termos paciência, aprendermos, somos muitas vezes jogados à prova, somos provados, a nossa fé é provada muitas vezes até pelos próprios irmãos, como nós possamos observarmos a palavra de Deus. Paulo, ele foi provado pelos seus irmãos para saber se ele verdadeiramente havia sido convertido ou não havia convertido. E nós observamos que Paulo, ele passou por várias situações quando as suas convenções, quando possamos observarmos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, possamos observarmos isso, no capítulo 14, vemos isso. Eis que pode do principais sacerdote para prendermos a todos os que invocam o teu nome. Mas disse, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reinos e dos filhos de Israel. Eu te mostrarei quando deve padecer pelo meu nome. Ananias foi e entrou na casa, impôs as mãos e disse-me: irmão Saulo, o Senhor Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Quem acreditava na convicção de Paulo ou de Saulo? Quem acreditava que Deus, aleluia, poderia quebrar o gigante, transformar o gigante, aquele que perseguia a igreja, aquele que lutava contra a igreja? Mas Deus, ele tem encontro. Deus, ele tem encontro com muitas vezes aqueles que perseguem a igreja, aqueles que muitas vezes querem ver o mal da igreja. Mas Deus, ele tem encontro, como ele teve um encontro com Saulo de Tarso. Possamos observar que as suas conversões, as pessoas não acreditavam, porque sabia da sua fama, sabia que Paulo era um homem respeitado e também temido diante dos judeus, daqueles que professavam a fé. Ainda que custe a nossa vida, aleluia, ainda que muitas vezes somos jogados na cova do leão, ainda que muitas vezes somos jogados na fornalha, mas a gente não devemos temer, a gente não devemos ficar frustrados, a gente não devemos ficar prostrados por essas situações que nós estamos vivenciando. A Covid-19 tem passado por várias nações, tem assustado muita gente, não tanto seja católico, religioso, ou aqueles que não creem, que não professam fé nenhum. Tem assustado a nação, tem assustado nossos governantes, tem assustado o mundo inteiro. Mas a gente não deve temer, a gente não deve se assustar, a gente não deve ficar perplexo com estas situações. Vamos levantar a nossa cabeça, vamos pregoar o Evangelho, dizer que Jesus é grande, que Jesus é fiel, que Jesus, ele muda a história, que Jesus, ele faz coisas grandes que nós não entendemos, que nós não compreendemos. A ciência para Deus não é nada. Estas situações que nós estamos vivenciando, isso não é nada. Deus, se quiser, ele pode parar agora. Aleluia. Estamos sendo provados, estamos passando pela prova, pela dificuldade, mas a gente não pode se prostrar, a gente não pode verdadeiramente recuar. O mundo se espelha no cristão, as pessoas se espelham nos cristãos, a sociedade se espelha nos cristãos, aqueles que dizem que Jesus cura, aqueles que Jesus batiza, aquele que Jesus, ele prepara um homem e leva ao céu. O mundo nos observa, o mundo olha, aleluia, se verdadeiramente aquilo que nós pregamos, aquilo que nós vivenciamos, aquilo que dizemos, ainda que custe a nossa cabeça. Os irmãos temiam Saulo de Tarso, porque Saulo, ele prendia, ele matava, ele deu carta branca para matar Estevão, apedrejado.
um grande homem de Deus, um diácono da igreja escolhido, cheio do Espírito Santo de Deus. Mas possamos observarmos que até na morte de Estevão, possamos observar, ele não pediu vingança, ele não pediu para Deus matar, ele não pediu para Deus tomar uma providência, mas possamos observarmos que ele olha para o céu e diz: Pai, eles não sabem o que fazes, perdoa, perdoa. E possamos observarmos que o perdão de Deus alcançou Saulo de Tarso. Deus havia um propósito na vida de Saulo de Tarso. E quando nós começamos a observarmos, quando Paulo começa a fazermos agora missões, trazermos ensinamentos, trazermos uma base bíblica e possamos observarmos que ele foi um grande homem de Deus. Quem sabe, meu irmão, minha irmã, alguém que você acha na sua família que é tão difícil de Jesus salvar, de Jesus chegar na vida da sua parentela, de alguém que você pede tanto a Deus e nunca vê nada, Deus nunca chega, parece que se torna pior. Mas eu quero te dizer, Deus, ele vai chegar, ele vai quebrantar, aleluia. Você vai chamar alguém para orar também. Alguém possa dizer: mas este homem, eu não acredito. Mas Deus quebrantou Saulo de Tarso. Deus vai chegar na vida da tua parentela, naquele que alguém que se acha grande, naquele que se acha imbatível. Deus vai chegar. Deus vai chegar com salvação. Deus vai transformar e você vai chamar alguém. E alguém vai dizer: mas não pode. Pode sim. Deus chegou na vida de Saulo de Tarso. Era um grande perseguidor. Era uma pessoa que não temia a Deus. Não fazia militância para querer matar o cristão. Mas Deus chega quando tudo parece perdido, quando a situação pareça reversa, mas Ele chega. E quando nós começamos a observarmos este livro de Atos Apóstolos, quando vemos aqui aos queridos irmãos, no capítulo 5, porque na verdade João batizava com água, mas vos será batizado com o Espírito Santo, não com muito dia, mas aquele que se havia recebido perguntaram, dizendo: Senhor, restaurar tu neste tempo no reino de Israel? E eu disse: não vos pertence a saber o tempo, as estações que meu Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas receberei poder, aleluia, mas receberei poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Sei-me testemunha, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria, até o confim da terra. Este evangelho que é pregado, mencionado, até os dias de hoje, nações e nações estão recebendo a palavra de Deus. Louvamos a Deus por esses homens, louvamos a Deus pelos missionários que nos trouxe a palavra, boas novas, a transformação, a oportunidade. Quem era nós? Quem somos nós? Mas Deus nos alcançou, nos elegeu como filho de Deus, nos trouxe este privilégio, aleluia, nos trouxe esta oportunidade. Quantos padeceram, quantos morreram sem salvação, quantos não receberam a palavra de Deus, mas o Senhor te escolheu, o Senhor te escolheu, o Senhor nos escolheu e nos dado esse privilégio. Nós não somos pessoas tão merecedoras,
nós não somos gratos de sua misericórdia, mas fomos alcançados com a boa nova de salvação. Recebemos de Deus o Espírito Santo, fomos batizados. Veja que coisa maravilhosa, falar novas línguas, línguas de fogo repartida. Aleluia, oh glória a Deus. A língua dos anjos, a qual nós, como saímos daqui, aleluia, nós não vamos falarmos americano, nós não vamos falar japonês, nós não vamos falar chinês, aleluia, mas a língua do céu, aleluia. Veja que coisa maravilhosa, veja que coisa tremenda, falarmos a língua do céu, a língua dos anjos, oh glória a Deus. Grandes multidões e multidões, aleluia, quando a trombeta soar, aqueles irmãos que morreram em Cristo, aqueles que ficaram vivos, serão arrebatados, serão transladados, serão raptados de uma maneira tão rápida que muitos não terão tempo nem de pedir perdão, nem de consertar a sua vida. Jesus vai nos tirarmos daqui, vai levar para um lugar aonde Ele estiver, nós também estaremos. Nós não vamos falarmos errado, vocabulário errado, aleluia. Quem falava direito, quem não falava direito, aleluia. Lá só haverá uma língua só, a língua dos anjos. Esta língua que você foi batizado pelo Espírito Santo de Deus, aleluia, esta língua maravilhosa que o homem não entende, o homem não conhece, ninguém consegue explicar se não for o Espírito Santo de Deus, que tome alguém, que fale. Esta é a alegria de passarmos por estas provações, de passarmos por estas circunstâncias que a vida nos oferece, que a vida nos vem muitas vezes com as ondas tão altas que para nos tirarmos do propósito de Deus, do caminho de Deus, para nos tirar muitas vezes o nosso alvo, para nos tirarmos os nossos objetivos, aquilo que nós queremos, aquilo que nós professamos a nossa fé, porque Cristo Ele vive em nós, nós somos diferentes, nós não somos daqui. Nós não podemos se misturarmos com a corrupção, nós não podemos se misturarmos com as coisas deste mundo, com o pecado. Nós somos luz, nós não somos daqui, estamos aqui como um peregrino. É como alguém vai a um país, está ali apenas como alguém que está ali visitando, é um turista. Nós somos turistas daqui, você é um turista. Nós vamos sair daqui, vamos para a nossa prata, vamos para o nosso lugar, vamos para o céu. É o céu, o alvo do crente. Não é ganhar milhões, não é ganhar um carro do ano, não é ganhar status, não é ganhar fama, mas o propósito do crente é o céu. É o céu. Tudo isso vai passar, a angústia, o sofrimento, as enfermidades. Lá não haverá vacina para se vacinar por causa da Covid-19. Lá você não vai ficar preocupado de abraçar alguém. Não, é o céu. Não perda, não troque a sua salvação, a sua coroa por coisas banais, por coisas que o mundo está oferecendo. Mas vai em frente, vai chorando, vai passando pelas tribulações, vai passando pelo sofrimento, vai passando pelas perseguições, mas não desvie a sua visão para a cruz. Deixa alguém, muitas vezes, ter tantas coisas, ter dinheiro, ter carro, ser abençoado, mas possamos observar que quando Asaf via os ímpios se prosperar, ter condições financeiras, ele quase se desviava. Se a gente vivenciarmos neste mundo procurando riqueza, a gente vai se embaraçar, a gente vai ficar
mas o alvo do crente é o céu. Muitas vezes, quando nós estamos reunidos, possamos sentirmos um pouco da presença de Deus. Você já pensou? Está lá, aleluia, está lá, diante dos Reis dos Reis e Senhor dos Senhores. Que presença maravilhosa, que coisa tão tremenda, não se compara, não tem preço a presença de Deus. Quando muitas vezes Deus se manifesta entre nós, quando verdadeiramente a gente estamos com o intuito de adorar, de render, de rasgar o nosso coração, sentimos a graça, a misericórdia de Deus. Sentimos verdadeiramente a presença, aleluia, maravilhosa. Alai, sobre Cássio. Oh, coisa tremenda, irmão. Não perda os seus olhos na presença de Deus, na cruz. Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Tem bom ânimo, filha. Tem bom ânimo, filho. Isso vai passar. Não troque a sua coroa. Não troque a sua salvação por prazeres, por coisas banais, por estas situações, por causa de uma cara feia, por causa que alguém está crescendo e você está lá embaixo, alguém lhe vê, alguém lhe dá uma oportunidade. Não se preocupe. Quantos vão chegar na presença de Deus e vão dizer: Senhor, mas eu preguei, almas foram salvas, eu preguei, pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Mas o Senhor vai dizer: apartai de mim, maldito, que eu não vos conheço. Porque Deus, Ele quer com homens, mulheres de Deus conservados no amor, na palavra dEle. Não adianta eu pregar tantas coisas se verdadeiramente, aleluia, aleluia. Já pensou, crente, tanto tempo na igreja, e quando chega o momento do arrebatamento, nós ficar? O que isso vai adiantar? Você não curtiu o mundo, nem curtiu e não vivenciou a vida diante da palavra de Deus. Precisamos renunciar, precisamos lutar. Nosso alvo é o céu. O inimigo quer ir desvirtuar você, quer embaraçar. Muitos estão embaraçados dentro da igreja, enganados a si próprio. Ninguém engana a Deus, mas estão sendo enganados. Estão sendo enganados. Os apóstolos passaram por sofrimento, foram provados, foram chicoteados, foram jogados nas masmorras frias, geladas, foram queimados vivos, foram jogados em uma arena cheio de leão para devorar suas carnes. Porque nós vamos recuar, porque nós vamos ficarmos perplexos com as situações que nos acontecem. Irmão, irmã, o alvo do crente é o céu. O objetivo que a gente temos é o céu, não é outra coisa. Deixa as pessoas se embaraçar aí, deixa as pessoas vivenciar como quer. Mas o importante é Jesus. Você possa dizer: mas irmão, você não conhece, você não sabe por onde eu estou passando, você não sabe as situações que eu vivenciando. Mas leia o livro de Atos dos Apóstolos, veja o que os irmãos passaram,
Veja as perseguições, veja as tribulações que os discípulos passaram, as noites escuras, os frios. Eles não viveram em tempo de festa, de comer, de beber, até necessidade eles passaram, até frio eles vivenciaram, ficaram doentes, mas não desistiram, não pararam, mas foram para a Judéia. Aleluia. Glória a Deus. Foram para Jerusalém. Para falar do amor de Deus. Este evangelho tem chegado até nós, tem nos mostrado, nos alcançado um grande amor. O que será da geração futura? O que será daqueles que nos observam? O que será desta geração que expõe a sua confiança? Qual é o legado que nós vamos deixar? Qual é o legado que as pessoas vão ter da gente? Será que o nosso legado vai ser um legado exemplar, de firmeza, de fé, de piedade, uma vida contrita diante de Deus? Estava hoje na escola dominical trazendo uma pequena reflexão e nos falando sobre os dons espiritual. E alguém nos falava para a gente que lhe pediram algo a Deus, mas temeu. Porque a gente sabe que tem muitos cristãos que não querem vivenciarmos verdadeiramente se entregar para Deus. Porque sabe que vai haver luta, sabe que vai haver perseguições, sabe que vai haver cara feia. Porque o inimigo não gosta de crente que verdadeiramente tem a sua vida palpada para Deus. O inimigo gosta de crente que vive sua vida alheia, sua vida de todo jeito, pensa que servir a Deus é apenas ter uma Bíblia, ter conhecimento. Mas tem renúncia. Tem uma vida de sinceridade para Deus. Passa por cara feia até por seus próprios irmãos. Possamos observar José. José era irmão de sangue, porque ele contou um sonho que Deus havia revelado a ele. Veja o ódio, veja como os irmãos trataram José. E eles bolaram um plano para matar José, porque José tinha propósito com Deus. José, ele entregou verdadeiramente a sua vida para Deus. E quem entrega a vida para Deus, quem vive uma vida para Deus, é perseguido, é humilhado, é esquecido. Muitas vezes diz, isso aí, essa daí, é até desprezado. Mas quem vive a sua vida de fachada, todos abraça, todo colhe, mas quem vive verdadeiramente pela palavra é odiado pelos seus próprios irmãos, ele é perseguido.
porque acha que vai ser maior do que ele, porque acha que vai cantar melhor do que ela, porque acha que vai conquistar a posição melhor do que ele. O diabo coloca isso na mente desses irmãos, dessas pessoas frágil e fraco de mente. E se levanta esta guerra, essas perseguições, e se põe ali como uma muralha, se põe ali como se fosse uma pedra de tropeço, para não que aquele irmão, aquela irmã venha crescer. É quem vive uma vida de altar, mas quem vive apenas de aparência é abraçado. As pessoas acreditam muitas vezes na palavra, fala mentira, mas acredita. Mas quem fala a verdade começa a dizer que é rebelde, que está se rebelando. José passou por isso. José foi criticado. José foi perseguido de uma maneira tão terrível. Quem fala, quem anda pela palavra de Deus, o inimigo tem raiva. Eu não sei se você está nessas situações. Eu não sei se você está passando por isso. Alguém está lhe perseguindo, alguém está com cara feia, alguém está dizendo que você é amostrado, amostrada, mas não se preocupe com isso. Quem vive na verdade, na palavra de Deus, aborrece o inimigo. E as pessoas frágeis, fracas, cegos espiritualmente, não conseguem enxergar o que o inimigo está fazendo. Se você quer ser usado por Deus, se entregue a Ele, viva a verdade, viva a palavra de Deus. Deixa seu irmão crescer, deixa Deus levantar. A obra de Deus, ela é grande. Grande é a seara, poucos são o cefeiro. Deus está procurando mulheres e homens de Deus que estejam na brecha, que esteja lá tampando um muro, que esteja lá de atalaia. Deus não está procurando pessoas de aparência, de fama, de conhecimento. Deus está procurando pessoas sinceras, íntegras, que quer viver a verdade, a palavra de Deus. Porque duro será quando Jesus vier. Duro será quando Jesus vier. Haverá muita surpresa. Haverá muitas situações que vão se enganar. Não pense que apenas entrar numa igreja, fazer parte de um corpo, de um órgão, de estar num corpo de obreiro, de fazer parte de alguma direção, isso vai salvar ninguém não. Isso não vai salvar ninguém não. Ainda que eu seja aquele membro lá no cantinho do banco, esquecido, ninguém lembra de Zé. Mas Zé está lá no cantinho do banco. Mas tem a sua vida, a intimidade com Deus. Quando ele ora, quando ela ora, Deus, ele, aleluia, se levanta do seu trono para escutar a oração de quem é sincero, de quem é fiel. Deus não escuta a oração de ele que tem eloquência, que sabe se expressar tão bem. Não. É como ele disse para aquela mulher:
ela expressava que os adoradores adoravam apenas em Jerusalém. Mas Jesus, ele disse: o Pai procura os verdadeiros adoradores em verdade. Aleluia. Em verdade. Não é apenas chegar na igreja. Oh, glória. Aleluia. Falar em mistério. Não é isso não, meu irmão. Não é isso não. Os apóstolos vivenciaram tempos difíceis, custaram a sua própria vida. Será que se voltamos este tempo, será que nós estaremos no Evangelho ou deixamos ver alguém ser morto, se ver alguém ser decapitado, ver alguém ser jogado em uma arena cheia de leão? Será que se voltarmos este tempo de alguém pegar uma da sua parentela e jogar e dizer: você nega a Cristo ou confessa a Cristo? Será que este tempo voltasse agora? Mas tudo leva aos princípios. Tudo leva aos princípios. Orai-vos e vigiai-vos. O tempo está próximo. Jesus está voltando, irmão. Jesus está voltando, irmã. Vai chegar a hora da gente sair daqui. Vai chegar a hora da gente deixar tudo isso. Isso não é conto de fada. Isso não é uma historinha que conta para uma criança, não. É verdade. É verdade, meu irmão. É verdade, minha irmã. Jesus está voltando. Vai chegar. Falta bem pouquinho mesmo. Para o aralido, os arcanjos, querubins, o serafim, receber a ordem do Pai. Está na hora de um povo desaparecer. Aleluia. Está na hora de um povo desaparecer e buscar os seus fiéis. Não importa onde morreram, se for afogado, se for queimado, se for enterrado. Não importa se alguém torou seu pé, se alguém torou a mão, se alguém perdeu o corpo, se alguém perdeu o olho. Mas lá ninguém vai ficar faltando o pé, lá ninguém vai faltar a mão, lá não vai ter ninguém cego. Lá, aleluia, não haverá ninguém com deficiência física, mas receberemos um corpo incorruptível, um corpo glorioso. Está na hora. Jesus está às portas. Ele está voltando, meu irmão, minha irmã. Não se embarace. Não se embarace com as coisas desta vida. Deixa alguém viver seu evangelho da forma que quer, como quer, da maneira que quer, se achando que é. Mas vai caminhando. Vai caminhando, dizendo que Jesus é bom, que Jesus é fiel, que Jesus é maravilhoso, que Jesus é tremendo. Vá caminhando, vá buscando. Deixa alguém chegar
no alto, subir, subir, subir. Deixa alguém subir, subir. A nossa subida não é aqui, mas a nossa subida é lá no céu. Alegrai-vos dessa esperança. Essas tribulações, esta angústia, o que nós estamos viciando, esse tempo difícil que tem assustado, lastrado, de uma forma que as pessoas estão com medo, tão depressivo. Lá a gente não vai se preocupar com isso, não. Isso não é história, mas está escrito. Está escrito na palavra de Deus. Jesus vai voltar e haverá surpresa na terra. Jesus não vem buscar status. Eu sou. Jesus não vem buscar os ricos, os famosos, os letrados. Mas o que é fiel, não importa se ele é letrado, não importa se é rico, não importa se é pobre. Deus não faz decepções de ninguém, não. Mas que sejamos fiéis. Fiel, fiel. A gente possamos observarmos o que é fiel. As irmãs que vão à feira, existe uma balança, no meio dele tem um parâmetro que é chamado de fiel, e fica auxiliando, e o peso tem que dar aonde está o fiel. Não pode estar. Não, é certo. Não pode faltar a minha grama, mas tem que ser o peso certo. Se é 4 quilos, é 4 quilos. Não pode tirar 2 gramas, não. Não pode tirar meia grama, não. É 4 quilos, é fiel, fiel. Muitos vão se enganar. Muitos vão se enganar. Jesus está voltando. Os apóstolos vivenciaram a sua vida para Cristo. Foram instruídos, foram ensinados, foram preparados, receberam a palavra da verdade, como se comportar, como vivenciarmos. E eles receberam, como nós recebemos o Espírito Santo de Deus, para nos orientar quando nós queremos sair, muitas vezes, um pouco da rota. Aí o Espírito Santo diz: aqui não, é em frente, nem dobre para a direita, nem dobre para a esquerda. Mas quando se tem uma mente cautelizada, uma mente morta, para ele tanto faz, tanto fez. Se faz o certo, se faz o errado, se machuca, se oprime, se persegue, tudo é normal. Se muitas vezes alguém aceita o que ele faz, se compartilha com as coisas erradas, mas o Espírito Santo não é aqui, é fiel, é ser fiel a Deus, é dar a nossa vida, é ser jogado na cova do leão, é ser perseguido. Estamos viciando. A igreja do Senhor está sendo perseguida, para que a gente não venhamos adorarmos a Deus, para que a gente não
possa ter a nossa expressão de liberdade, de pregar o Evangelho. Quanto tempo as campanhas evangelizadoras não saem para pregoar, para falar? Mas a igreja não pode perder a sua marcha. Moisés, usado por Deus, disse ao povo: marche, marche. Aleluia. Vamos marchar, vamos seguir em frente, vamos prosseguir. A gente não pode parar, a gente não pode ficar com as nossas mãos amarradas. Vamos marchar. Moisés disse: vamos marchar. Mas o mar está fechado. As portas estão fechadas, mas vamos marchar. Vamos seguir em frente. Deus nos chamou para seguir em frente, não foi para ficar das mãos amarradas. Jesus está voltando. Ele está vindo. Como a nossa vida espiritual está? Como a tua vida espiritual está? Como que a igreja do Senhor está? Como os senhores que têm ensinado, que têm preparado a sua igreja, de que maneira? Com o maná do céu, ou apenas com palavras fofas, palavras que não têm edificação, que leve a verdade. O Evangelho não é Evangelho de prosperidade, não. Não é Evangelho tome bênção, tome bênção, tome bênção, não. Nós somos abençoados por Deus. A partir que Deus abençoou nosso Pai na fé, nós somos abençoados por Deus. Somos um povo mais abençoado. Veja que privilégio a gente tem de ter o Espírito Santo dentro de nós. Deus cuidar da gente, nas nossas necessidades, nas dificuldades desta vida. Ele está lá para consolar, para renovar nossas forças. O mundo não tem essa esperança. O mundo não tem esta paz. O mundo não tem esta tranquilidade. Quando alguém no mundo passa por tribulação, quer pegar uma arma, atirar e matar, e tirar a própria vida. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus. Ele fala para nós: eu estou contigo, eu estou no controle. Se falta pão, Deus vai lá. Maria, o meu servo, a minha serva, precisa de alimento. Faz aí água, faz aí e leva para o meu servo, leva para a minha serva. Mas o mundo não tem isso, não. Ou ele pega uma arma para roubar, ou ele pega uma arma para se matar. Mas a gente vamos dobrar os nossos joelhos e dizer: Pai, assim como tu cuida dos passarinhos que não precisa trabalhar e nem plantar. Aleluia. Ele me sobrecarga. Assim, Senhor, como tu cuida do passarinho, tu cuida da gente. Deus cuida da gente, Deus cuida de você. O Brasil está passando por crise, por desemprego, mas Deus cuidará da gente. Mas sejamos fiéis. Deus, Ele vai mandar os couves com pão, com carne, para ver água lá no ribeiro, e você vai se alimentar com pão e com carne.
Deus está no controle. Seja fiel. Ainda que alguém não goste de você, ainda que alguém chame de você de amostrada, de amostrado, mas seja fiel. Ainda que alguém não lhe perceba, você tem desejo muitas vezes de se dispor à obra de Deus, mas ninguém lhe vê. Chama Pedrinho, chama Tiaguinho, chama não sei quem, chama fulano, e você lá. Jesus, quando é que vai ser? Jesus, eu tenho tanto desejo de agradecer, de se expressar. Mas chamaram Maria, chamaram Josefa, chamaram Adão, chamaram ali, chamaram acolá, mas eu, Senhor, tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo determinado de Deus. Deus vai chegar. Mas fique lá no Ribeiro. Fique lá na dispensação da graça de Deus. Ana estava na dispensação da graça de Deus. Pensando que foi fácil? Ser humilhado, ser zombado. E você? Mas Ana estava lá debaixo da graça de Deus. Deus cuida dos fiéis. Deus cuida. Deus cuida. Deus cuida de cada um de nós. Mas seja fiel. Viva a verdade, a palavra. Não aceite arrumadinho. Não aceite não aceite. Seja fiel. Nós não dependemos de arrumadinho, de jeitinho, de grupinho. Não, seja fiel a Deus. Deus cuidará. Deixa as pessoas caçoar. Deixa as pessoas lhe humilhar. Deixa as pessoas lhe apontar. Deixa as pessoas lhe vender. Mas seja fiel. Não aceite lentilha. Isso que o diabo está fazendo. Está trabalhando para tirar muitas vezes a união da igreja, para tirar o contato, a presença do Espírito Santo de Deus. A igreja está sendo modelada de uma forma teatral, de uma forma diferente daquilo que a palavra de Deus nos ensina. A palavra é a verdade. A palavra é luz. Hoje estamos vivenciando cantores gospels, cantores pregadores, mas os apóstolos foram fiéis. Se vier o tempo de ser jogado na cova do leão, quem é cantor gospel vai correr. Quem é pregador, mas quem é fiel vai dizer: me jogue na cova do leão, eu quero ir. Ele não vai ficar com medo, ela não vai ficar com medo, porque sabe a sua segurança, porque sabe o seu propósito, porque sabe verdadeiramente para onde vai. Ser crente não é ter nome, ser crente não é ter conhecimento, ser crente não é ser popular, é ser odiado, é ser perseguido. Ser crente é ser reconhecido no céu. É Deus olhar assim para mim e para você e dizer: lá vai meu servo, lá vai minha serva. E alguém dizer: olha, mostrado, só quer ser.
quando ela canta, mas Deus vai dizer: eu me agrado da humildade, da simplicidade. Aleluia. Deus, Ele conhece por dentro. Deus, Ele conhece nós por dentro, não é por fora. Não é o nosso modo de falar, aquela fala fina, aquela fala tão manhosa. As pessoas dizem, mas é tão humilde. Veja a simplicidade dele. Mas muitas vezes quando está no poder. Mas quem é humilde, ele começa do zero. Jesus vai preparando, mas é a mesma pessoa. É o mesmo modelo como Deus começou. É o mesmo modelo que como Deus está aperfeiçoando. Não muda o modelo, porque sabe que a honra e a glória é para Deus. Ele nunca vai se exaltar. Ele nunca vai dizer, foi eu preguei melhor. Quando eu preguei foi em 50 almas. Até parece que o evangelho é torneio, é disputa. Estão levando isso, o evangelho, como se fosse disputa, como se fosse um torneio, como se fosse do meu grupo aqui só prega aqui no reinado, mas o grupo de João tem que pregar lá no final do... Mas Deus não faz decepções de pessoas, não. No céu não tem essa divisão, essas situações, não. É ser fiel, é vivenciar a palavra de Deus. A palavra, ela é bússola. Leia a Bíblia, não isole texto. As pessoas estão isolando o texto e começam a pregar, e quando começa a falar, é só texto de bênçãos, para que as pessoas não venham repudiar, para que as pessoas venham aquele fulano é pregador. Mas pregue a palavra de Deus. Peça a Deus a orientação. Peça a Deus para que Ele lhe ajude. Quando muitas vezes Jesus pregava uma palavra tão dura, quando os discípulos estavam reunidos, Jesus fez aquele milagre do pão, dos peixes. A multidão comeu, se alimentou e se passou, voltaram de novo, esperando pão, esperando peixe. Mas quando Jesus ele disse, eu sou o pão da vida que desceu do céu, as pessoas começaram a repudiar, as pessoas começaram a rejeitar, achar absurdo o que Jesus falou, acharam duro. E Jesus vê que os discípulos também acharam duro como Jesus se expressou. Mas Jesus olha para os seus discípulos e diz, e vós, quereis deixai-vos? Pode ir. Mas Pedro olha para Jesus. Aleluia. Até na palavra dura, ela é doce como mel. Ela pode ser como fel, mas ela é doce no final. Ela é saúde. Não tenha medo de pregar a palavra de Deus, a verdade. Não tenha medo de falar o que a Bíblia nos ensina. Porque se a gente não aprender o caminho do céu, como é que a gente vai chegar lá? Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. Mas Pedro olha para Jesus e disse, Senhor, só Tu tem palavra de vida eterna. Para onde nós iremos? Para onde nós vamos? É a palavra da vida eterna. É a palavra que nos corrige. É a palavra que nos orienta. É a palavra de Deus que nos exalta. É a palavra de Deus que mostra quando nós estamos errados.
quando nós estamos certos, mas hoje vivenciando uma nação que eu tenho razão, apesar de estar errado, eu tenho razão. Que palavra é essa, meu irmão? Eu tenho razão. Qual é a razão que a gente tem? Qual é a razão que nós temos? Se não for a verdade, a palavra de Deus, que nos orienta, que nos policia, que nos prepara. Ninguém vai chegar lá nesso, ninguém vai chegar no momento do arrebatamento e dizer, mas eu não sabia que era para viver assim. Eu não sabia que a palavra de Deus ensinava assim. Eu só ouvi a bênção. Eu só ouvi os irmãos pregar, né? Toma a tua bênção. Eu nunca ouvi os irmãos pregar que a palavra de Deus era verdade. Mas pega a sua Bíblia, vá ler se você tem boa leitura. Se você não tem dificuldade de ler, se você tem dificuldade de ler, peça alguém para lhe ajudar. Peça alguém para ler a Bíblia, mas não isole texto, não procure texto que as pessoas pregam, o arco do forte foi quebrado. E as pessoas se... Meu irmão, minha irmã, o arco do forte foi quebrado. Mas observe, veja, medite a palavra de Deus para quando Jesus vier e ficamos desapercebidos, achamos que estamos certos, mas estamos errados. É como o apóstolo Paulo disse, quando pensei que estava fazendo certo, mas estava fazendo errado. Mas quando pensei que estava fazendo errado, estava fazendo certo. Temos que vivenciarmos a palavra de Deus. A palavra é a verdade. Ela é pura. Ela não tem mistura nem sombra de variedade. Jesus está voltando e haverá surpresa. Nós precisamos, meus irmãos, de vivenciarmos o que os apóstolos vivenciaram. Perseguições não matam crente. Perseguições não matam crente. Cara feia não mata crente. Mas o que mata crente é o pecado. É algo guardado no coração. É algo que se coloca no coração, raiva. Mas coloque amor, peça amor a Deus, para Deus te encher do amor dele, da misericórdia dele. Jesus é grande, Jesus é fiel. É tão bom a gente falar de Jesus. Se a gente pudesse, estava a noite todinha, estava verdadeiramente vivenciando neste momento, verdadeiramente. É coisas grandiosas de a gente podermos dialogar, podemos falar da palavra de Deus. Se os irmãos tiverem alguma sugestões, alguma coisa, pode mandar. Estamos aqui, né, para aprender, para falar da palavra de Deus, porque Deus é grande. Deus é grande. A gente temos que viver, ser fiel. Não vivenciarmos. Não. É ser fiel, irmão. Ser fiel. Deixa os outros ser corrompidos. Deixa os outros aí vivenciar como quer, de maneira que quer, como quer. Mas a nossa vida verdadeiramente é podermos estarmos na presença do Espírito Santo de Deus. É poder vivenciarmos a presença de Deus. Estamos em uma batalha, estamos em uma guerra. Quantas pessoas estão aí passando por tribulações, quantos casais famílias sendo destruída, quantos casais perdendo o amor.
A gente é a coluna. A gente é a coluna. A gente precisa pedir misericórdia sobre nossas famílias. Jesus vai voltar, Jesus está vindo. Ele está vindo para buscar um povo fiel. Um povo que esteja verdadeiramente preparado para a vontade dele, para o objetivo que Deus tem em nossas vidas, que Ele é maravilhoso. Não saia da presença de Deus. A hora já é 10h34. É muito bom, né, meus irmãos? Queremos avisarmos os irmãos, se quiserem nos acompanhar, estaremos aqui amanhã às 9h novamente, se Deus permitir, para nos trazer mais um assunto da palavra de Deus. Pedimos oração para que Deus tenha misericórdia da nossa vida, nos ensine, nos capacite, nos instrua pela sua palavra, pela nossa pequenez, pelas nossas incapacidades. E agradecemos a Deus, nosso irmão Júnior, nosso irmão Reinaldo Silva. Agradecemos a Deus pelas nossas irmãs, né, Rosane Silva, Eliane, Gélica Alves. Agradecemos a Deus, né, Elias Alves. Agradecemos a Deus, Daniel, né, agradecemos a Deus, Ismael Júnior. Agradecemos a Deus pela vida de nossos irmãos que verdadeiramente, né, Manuel Pereira. Agradecemos a Deus, Abimael, né, agradecemos a Deus, né, pela vida desses irmãos. Agradecemos a Deus também pela vida do nosso irmão Léo Judá, nosso irmão também Zé, né? Agradecemos a Deus pela sua vida, agradecemos a Deus pelos irmãos de São Paulo, aos nossos queridos pastores, pastor Manuel Alves, pela sua família. Agradecemos a Deus pela vida dos nossos irmãos aqui em Araçoiaba, né? Também ao nosso irmão, nosso diácono ali da Avenida Brasil, né? Queremos agradecer a ele, ao presbítero, à sua família. Agradecemos a Deus também aos irmãos de Canaã, nosso irmão Cleito, né, que tem o mesmo nome meu, né, Cleito, né, ele também se chama Cleito. Quero agradecer a Deus, né, pela vida dos nossos irmãos, que somos gratos a Deus pelas orações, pelo carinho, pela força que nos tem dado de estarmos falando a palavra de Deus. Que os irmãos continuem nos ajudando, né, somos carentes, somos necessitados, estamos aqui apenas para fazemos a vontade de Deus. Muitas vezes a gente vivenciamos umas situações difíceis nessa terra, mas Deus, Ele é maravilhoso. Ele nos ensina, Ele nos orienta a fazermos a sua obra, a fazermos a sua vontade, né? A gente devemos aproveitarmos a mídias, devemos aproveitarmos esta ferramenta que Deus tem nos dado, né? Para fazermos, para pregarmos, para falarmos a palavra de Deus, porque tem muitas pessoas carentes, muitas pessoas necessitadas, precisando de uma palavra, precisando de algo da parte de Deus. Nosso irmão Márcio, né, agradecemos a Deus, né, pelos esses irmãos. Nosso irmão, agradecemos a Deus, a todos os irmãos, né, que Deus abençoe, que Deus ajude nosso irmão, nosso irmão Ivan, né, nosso irmão Drogas. Quero agradecer aos nossos irmãos, agradecemos a Deus, todos os irmãos que nos têm dado esta oportunidade. Denise, né, também nosso querido irmão ali, que é diácono, também faz parte ali da Avenida Brasil. Agradecemos a Deus, né, pela sua vida, pela sua família, né, a nossa querida irmã. Somos agradecidos a Deus por tudo que Deus tem feito. Nosso irmão Ivan, né, agradecemos a Deus, nosso irmão Antônio Pereira. Somos gratos a Deus pela vida desses irmãos que nos tem dado esta oportunidade de podermos assim fazermos a vontade de Deus. Que o Senhor continue abençoando a cada irmão, a cada irmã, né, neste momento de podermos fazermos a vontade de Deus, né? De
podermos fazermos o que Deus tem nos ordenado. Deus abençoe a todos. Amém.